Olá pessoal, Eric DK falando direto de Brasília, falando aqui direto do Congresso Nacional. A ideia na próxima meia hora é trazer para vocês 3 bullets, os 3 principais acontecimentos da semana no campo da política e também no campo da economia e projetar para a próxima semana o que deve acontecer, o que vocês devem ficar de olho para acompanhar aí tanto na política quanto na economia, com potencial, logicamente, de volatilidade dentro do mercado financeiro. Esse é o nosso programa de estreia. No programa de estreia, a gente vai trazer a Camila, que é economista-chefe da Veda. Boa tarde, Camila. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, Eric. Antes da gente começar, trazendo os temas mais quentes da semana, se apresenta um pouco para a turma que está nos acompanhando agora. Bom, sou economista há 10 anos no mercado financeiro, passei por uma corretora de valores, agora estou na Veda Investimentos, trabalhava com cliente institucional e agora com o foco no cliente pessoa física, tentando aí facilitar um pouco esse cenário econômico para o nosso cliente, a leitura, né, do cenário internacional e do cenário doméstico e como que isso afeta os investimentos. É isso aí, então já traz para a gente quais são os 3 destaques, quais são os 3 bullets dessa última semana que passou no campo da economia e do mercado financeiro. Bom, olhando para o cenário internacional, tem a questão da discussão de um ambiente mais inflacionário por conta da recuperação da atividade econômica nos Estados Unidos. A gente vem acompanhando os indicadores econômicos que estão surpreendendo positivamente e a leitura que os investidores fazem é a atividade econômica aquecida nos Estados Unidos significa mais inflação e aí vem aquele temor de que talvez o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, vai ter que elevar a taxa de juros antes do que havia se comprometido, que seria lá para 2023. Então, a gente teve, inclusive, a divulgação da ata do FONC, que indicou que eles podem, em algum momento, discutir uma retirada de estímulos, mas não através da elevação da taxa de juros, já sim do programa de compra de ativos, mas isso vai ser um processo bem gradual, eles vão tolerar mais inflação no curto prazo para garantir a retomada da atividade econômica, mas o fato é que o mercado financeiro está sempre se antecipando aos fatos e acredita que essa retomada da atividade econômica pode ser mais forte, que vai forçar sim o Fed a ter aí uma atuação talvez um pouco mais agressiva, principalmente porque tem o programa para rodar do Biden de infraestrutura no segundo semestre. Então, esse é o primeiro destaque. Quando a gente vai para o cenário doméstico, vem o segundo destaque, que é a questão de um ambiente mais inflacionário. A gente teve a divulgação do IPCA, a leitura já para o mês de junho, a gente tem uma inflação acumulada em 12 meses de 8,35, então todo mundo acompanhando como que vai ser a evolução até o final do ano. A gente viu que a gente tinha um ambiente de preços aquecidos de commodities, que estava batendo nos preços ao consumidor, principalmente no grupo alimentação. A gente vinha de um ambiente de taxa de câmbio também desvalorizado, né, Eric, que pressionava o preço dos insumos para os produtos industrializados. E aí a gente acompanhou nos últimos meses uma ligeira desaceleração no preço de algumas commodities, alguma devolução no grupo alimentação. Por outro lado, começou a pegar o preço administrado, porque a gente começou a ter uma pressão novamente no preço dos combustíveis, a questão da energia elétrica, né, da bandeira tarifária vermelha, com reajuste, né, no patamar 2, e aí todo mundo preocupado como que essa inflação vai fechar 2021, muito provavelmente deve fechar ao redor de 6,5% esse IPCA, mas lógico que tem uma questão também de como que vai ser essa retomada da atividade econômica no segundo semestre. Os economistas eles estão mais otimistas com a atividade econômica, né, um PIB de 5% ao final do ano, e isso principalmente por conta do cronograma de vacinação, que vai permitir uma reabertura um pouco mais pronunciada da economia e uma retomada do setor de serviços. E aí que está o risco, né? Será que o Banco Central vai ser forçado a ser um pouco mais agressivo na elevação da taxa de juros, talvez, na próxima reunião do mês de agosto? Então,
né? O grande temor está em relação ao processo inflacionário e se o Banco Central vai conseguir conter esse processo para 2021, já entregou, não vai conseguir cumprir a meta, que é de 3,75, mas será que ele vai conseguir cumprir a meta para 2022? Então, esse é o objetivo do Banco Central com o processo da elevação de juros. Por hora, o mercado está acreditando que o Banco Central vai levar essa taxa Selic para 6,5, mas tem a possibilidade dela ficar maior se o cenário político e fiscal não contribuir, né? E aí é isso que o mercado, a gente vai para o terceiro, né? Mas antes de entrar no terceiro, Camila, qual é a sua aposta para o próximo Copom? Como é que está aí a sua expectativa para essa próxima rodada que vai ser agora em agosto, como você bem lembrou? A expectativa é que o Banco Central siga com uma elevação de 75 pontos nesse momento, porque a gente ainda não vai ter dados, né, dessa retomada da atividade econômica no segundo semestre. A gente está esperando, né, uma melhora do setor de serviços, mas a gente ainda não espera enxergar uma inflação pronunciada de serviços. Se isso acontecer na passagem do terceiro para o quarto trimestre, pode sim forçar o Banco Central, de repente, a ser um pouco mais agressivo e não elevar a taxa de juros no ritmo de 75 pontos, igual ele vinha elevando, e talvez avançar para 100 pontos. E ele deixou isso claro, Eric, na última reunião de política monetária, inclusive deixou claro na ata que ele está de olho nessa retomada da atividade econômica. Se houver pressão na inflação de serviços, provavelmente ele pode ser forçado a ser um pouquinho mais agressivo. E antes da gente ir para o seu terceiro ponto, e voltando ali para o seu primeiro ponto, a gente vendo ali uma retomada na economia norte-americana, um aquecimento lá em cima, qual é o impacto que você vê aqui para a gente, Camila, dessa dinâmica de aquecimento nos Estados Unidos? A leitura que a gente tem é positiva, né? Porque se a gente tem a maior economia do mundo crescendo, quando a gente olha para as empresas exportadoras de commodities, isso é muito positivo. Tanto que o mercado acionário aqui no Brasil, no segundo semestre do ano passado, na passagem do segundo para o terceiro trimestre, já mostrou uma melhora, principalmente nessas empresas, porque quando a gente tem a maior economia do mundo crescendo, é positivo para economias emergentes e exportadoras de commodities. Só que quando a gente faz uma leitura, né, um pouco mais apurada, e desse momento que nós estamos vivendo, né, já passado o ápice, né, a gente espera, porque agora tem essa incerteza em relação à nova variante da Covid, né, mas a gente entende que o pior passou e que talvez o mundo não precise, né, dessa bengala da política monetária por tanto tempo. Então isso começa a pegar de uma maneira um pouco diferente, porque os investidores ficam temerosos de que talvez o Fed vá retirar estímulo, e quando ele retira estímulo, isso traz, né, um movimento de alta para o rendimento do Tesouro norte-americano, que é o ativo livre de risco. E aí, quando a gente tem esse ativo livre de risco com taxas maiores, isso tira o fluxo, né, para ativos mais arriscados, que são os ativos das economias emergentes. Então, a gente tem essa divergência na leitura. É muito bom ter os Estados Unidos crescendo, é bom para a nossa economia, só que, por outro lado, como tem essa leitura em relação à política monetária, os nossos ativos acabam sofrendo, né? Os ativos mais arriscados. Inclusive lá também, por isso que quando a gente vê um indicador nos Estados Unidos, né, nessa última temporada, o dado é muito bom, que deveria ser bom, né, para o mercado como um todo, às vezes acaba pegando um mal para o mercado acionário, porque entende que a atividade econômica está muito forte, que o Fed vai elevar os juros, e aí o mercado acionário, que devia estar se valorizando porque os Estados Unidos está crescendo, acaba, né, se desvalorizando por conta do Fed. Muito bom. Vamos lá, então, para o seu terceiro bullet, seu terceiro destaque dessa semana que encerrou. Meu terceiro destaque eu vou deixar, na verdade, na sua mão, que é algo que está atrapalhando o mercado financeiro essa semana, né? A gente tem um ambiente positivo de negócio por conta dessa expectativa da retomada da atividade econômica no Brasil. Isso está, né, beneficiando muitas empresas dentro do mercado acionário, principalmente aquelas ligadas ao consumo doméstico, que é a grande novidade com essa retomada da atividade econômica no Brasil, porque as empresas exportadoras
desde o ano passado já estavam gerando aí ganhos relevantes, só que a gente começou a ver o cenário político, né, piorar um pouquinho nas últimas semanas. E aí, quando o cenário político piora, coloca prêmio de risco nos ativos domésticos. Então, a taxa de câmbio que estava lá perto dos 4,80, a gente já está vendo essa taxa de câmbio perto dos 5,30, né? Então, a gente tem a questão do fluxo que estava beneficiando esse processo de valorização da taxa de câmbio no país, justamente esse processo de elevação da taxa de juros. O investidor estrangeiro voltou a colocar recurso na renda fixa, já estava colocando recurso na renda variável, entrada de dólares na nossa economia favorece a nossa taxa de câmbio junto, né, com toda a questão da análise das contas externas, porque a gente também tem a balança comercial contribuindo muito com as exportações que bateram recorde aí ao longo do primeiro semestre. Só que o cenário político deu uma cambaleada, voltou para o radar, a gente vê o quanto que, né, o ambiente doméstico é suscetível a essa questão política. Então, a bola está com você. O que está acontecendo? Já que você deixou essa bola quicando, vamos então para o meu primeiro bullet da semana, o primeiro destaque da semana, é justamente dentro desse contexto que você trouxe, Camila. Você me deixou na cara do gol, hein? E não foi combinado. A gente começou com a semana com reações, ali segunda, terça-feira, com reações do mercado financeiro de olho aqui em Brasília, de olho nos ruídos aqui de Brasília, e como você mesmo estava me explicando, Camila, antes da gente entrar aqui no nosso programa, a gente fechou a semana também, fechou ali quinta-feira, já também com bastante volatilidade em decorrência dos ruídos aqui da política. Qual é a minha análise? Minha análise é que está tendo muito exagero, tá, Camila? É um exagero muito grande por parte do mercado financeiro com relação a esses ruídos de Brasília. Por quê? O que a gente tem visto que tem sido origem desses ruídos? É a questão ali na CPI, houve uma escalada aí nas acusações no que se refere àquele episódio da Covaxin, em que, em tese, o presidente da República teria prevaricado, esse é o argumento aqui dos opositores, e não ter ali instaurado, já indicado um processo para investigar toda aquela questão de compra da Covaxin. Paralelo a isso, um outro episódio que teve também durante a semana, causou um certo ruído, foi o vazamento de áudios dizendo que o presidente Bolsonaro estaria envolvido naquele esquema da rachadinha, aquele esquema em que o servidor de um gabinete deve repassar parte do salário para o parlamentar. Nesse episódio em especial das rachadinhas, a gente tem que lembrar que o presidente Bolsonaro não pode responder por casos que aconteceram antes do mandato dele como presidente da República. E esse caso da rachadinha teria acontecido quando ele foi deputado federal. Ou seja, o presidente Bolsonaro não teria nenhum processo nesse momento contra ele, somente depois que ele deixasse a presidência, para que, se então, de fato, avançasse nessa questão da investigação das rachadinhas. Com relação à Covaxin, todo esse imbróglio, todo esse ruído que foi feito, houve uma leitura de que isso, então, poderia startar um processo de impeachment. Eu falo de uma forma bastante categórica para vocês. Não há esse ambiente aqui em Brasília de se instaurar um processo de impeachment. E o mais relevante disso, a peça-chave desse quebra-cabeça, é que o próprio presidente da Câmara, porque tem que nos lembrar que o processo de impeachment começa pela Câmara, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse N vezes que até o momento não viu materialidade no que foi apresentado para se startar um processo de impeachment. Então, por isso que eu vejo um certo exagero, por isso que eu vi um pouco dessas reações, um pouco acho que talvez a falta de notícia acabou, então, abrindo espaço para que a política tomasse aí um pouco do humor dos investidores. E dentro desse contexto do impeachment, ressalto para vocês, esse processo só vai começar a, de fato, a existir aqui em Brasília quando a gente houver manifestações batendo aqui na porta do Congresso. Tem um gramado aqui, Camila, que fica aqui um gramado bem grande aqui em frente, que nos impeachments anteriores da presidente Dilma e também do ex-presidente Fernando Collor foi tomado pelas pessoas. E a gente não vê esse movimento aqui em Brasília. Algumas pessoas podem até dizer, mas está tendo manifestação todo final de semana em algumas capitais. É verdade, está tendo. Mas o ponto-chave disso, a peça-chave desse puzzle, desse quebra-cabeça, é que essas manifestações que têm acontecido
são manifestações patrocinadas por alguns partidos de oposição. A sociedade ainda não entrou nessa toada. Então, enquanto não houver essa pressão da sociedade para um start de um processo de impeachment, a coisa aqui vai andar um pouco de lado. Então, sobre esse aspecto dessa volatilidade nessa última semana, em decorrência desses ruídos aqui de Brasília, que tiveram origem e a consequência que foi lida foi a possibilidade de um impeachment, eu vejo como exagero. E aí, dentro desse nosso quebra-cabeça, tem uma outra leitura também, que é a seguinte: mas o presidente Bolsonaro, em razão desses últimos acontecimentos, está perdendo, então, governabilidade dentro do Congresso, ele, então, vai deixar de votar algumas reformas. Também não é o que está acontecendo. A CPI já está aí há quase 3 meses, e um grande receio, Camila, que um dos investidores tinham nesse meio tempo foi a votação da medida provisória da Eletrobras. A privatização da Eletrobras, gente, foi um tema super polêmico, foi um tema que o ex-presidente Michel Temer tentou emplacar aqui e não conseguiu. O próprio presidente Bolsonaro, em 2019, já tinha encaminhado uma proposta e não avançou. E no meio desse zum, no meio dessa pancadaria que a gente está vendo na CPI, a MP da Eletrobras foi aprovada, o que sinalizou que não tem contaminado, então, o plenário do Senado até então. Vai, sim, ser muito ruim se a gente começar a ver algumas propostas travadas no plenário do Senado em decorrência desse imbróglio, mas não é o que tem acontecido até o momento. Assim, eu fecho esse primeiro bullet dessa semana que passou, esse primeiro destaque, indo para um outro tema, Camila, que é bastante sensível também, que é a reforma tributária. Esse é o tema que está na... Você não ia escapar disso daí. Eu ia te perguntar da reforma tributária. Todo mundo curioso, porque isso estressou o mercado, né? De uma maneira que trouxe incerteza, principalmente em relação à tributação dos investimentos. Pois é, esse é um tema que está aqui na ordem do dia. O mais interessante é que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, tinha colocado como prazo final para votação a semana que vai entrar, ali antes do recesso. Ele falou, até antes do recesso a gente vai votar as 2 propostas. A proposta que trata do imposto de renda da pessoa física e também da taxação de dividendos, e aquela segunda proposta que trata da CBS, que é aquela unificação do PIS e COFINS. O que eu vi aqui durante a semana, conversando com alguns parlamentares, Camila? Ainda está naquela fase de ouvir, ainda está naquela fase de começar a construir. O relator desse tema, do imposto de renda e também da proposta aqui da taxação de dividendos, começou a se reunir com alguns integrantes, representantes do sistema financeiro para ouvir algumas sugestões. Então, assim, essa previsão do Arthur Lira de votar semana que vem está fadada a não acontecer. E o mais interessante é que no meio dessas início de conversa que começaram a ter em torno das 2 propostas, nessa semana foi apresentada uma carta com 120 entidades dizendo que ser contrária à votação da proposta. E o mais interessante é que, horas depois, Camila, o Arthur Lira foi no Twitter e disse, só vamos votar quando o tema estiver maduro. Ou seja, já sinalizou que não vai ser no curto prazo que a gente vai ter essa votação. Então, esse é um tema, gente, que a gente ainda vai perdurar, a tendência muito grande que seja votado somente depois de agosto, depois do recesso. E até lá, tem muitos sinais de modificações na proposta, tá? Os 2 relatores, o do imposto de renda e o da CBS, me disseram que ainda está nesse processo de ouvir as partes. Vai ter um segundo momento, Camila, que eles, depois de ouvirem, vão voltar no ministro da Economia para ver se o ministro da Economia está de acordo, e depois vai ter um terceiro momento, que é a apresentação dessa proposta para as lideranças aqui na Câmara, e o quarto momento seria, então, a votação no plenário da Casa, o que ainda não tem uma data. Então, esse é um tema que a gente ainda vai ver muito ruído e muitas mudanças aí no curto e no médio prazo. E indo no terceiro bullet, no terceiro destaque, é com relação à privatização dos Correios. Teve muito ruído, Camila, essa semana com relação aos Correios. Lembrando que os Correios é o segundo item da agenda de privatização do ministro Paulo Guedes. O primeiro item era justamente a Eletrobras, que, como eu disse para vocês, avançou lá no Senado, mesmo com toda essa pancadaria na CPI. E qual foi o ruído que teve? O Procurador-Geral da República apresentou um parecer no Supremo Tribunal Federal contestando aí a privatização
a 100% da privatização dos Correios. Por que ele aconteceu isso? Porque hoje, Camila, está previsto na Constituição algumas prerrogativas da União com relação aos Correios. A União tem a prerrogativa ali, por exemplo, de serviços postais, de serviços aéreos. Isso está na Constituição. Para mudar isso, tem que ter uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. E hoje o debate aqui no Congresso está por meio de um projeto de lei. E é aí que está se chocando, é uma questão jurídica, mas é uma questão que realmente pode travar a proposta se o governo tentar vender 100% da empresa. Porque se não for esse o caso, porque existem outras propostas na mesa, quais são essas outras propostas? Existe essa primeira, que é vender 100%, existe uma outra proposta que é apenas diluir o capital. E o que é diluir o capital? Hoje o governo tem 100%, ele vai começar a vender as ações no mercado até ficar com 49%, que aí ele não fica com a maioria. E tem a terceira opção de vender apenas algum percentual das ações. Essa modelagem ainda vai ser definida e ainda vai caminhar para muita discussão aqui no Congresso. Eu conversei com o relator também da proposta sobre isso, ele falou, Éric, não vou me pronunciar neste momento, vou esperar as coisas assentarem, vou conversar com as lideranças para depois colocar esse tema em votação. E aí tem uma outra peça-chave para concluir. O presidente Arthur Lira também disse que essa proposta dos Correios poderia ser votada nessa próxima semana que está entrando. Eu acredito que não vai acontecer, porque também ainda está naquele processo de ouvir e depois vai para aquele segundo momento, que é distribuir para as bancadas se posicionarem. Então, esses são os 3 bullets dessa semana que passou com relação aqui em Brasília. Foi uma semana bastante quente. E eu volto para você, Camila. O que a turma tem que ficar de olho nessa semana que começa amanhã? O que a turma tem que ficar aí atenta nessa questão da economia? Olha, os indicadores econômicos estão sempre no radar, mas eu acredito que o desdobramento em relação a essa nova variante do Covid é o que vai estar no foco do mercado, porque o mercado já precificou, né, um otimismo em relação à retomada da economia global. O que pode colocar em risco essa retomada é justamente, né, essa nova variante que já fez aí cerca de 6 países retrocederem no processo de reabertura da economia. Então, os investidores eles vão estar ligados, já tem algumas instituições fazendo apontamentos de como que isso poderia prejudicar o PIB global já em 2021. Então, tem uma certa apreensão em relação à situação da pandemia. Por mais que a gente tenha os indicadores econômicos previstos na semana que vem de atividade econômica nos Estados Unidos, isso pode ficar... dia, Camila? Isso pode, ao longo da semana a gente tem aí alguns indicadores, mas sempre do mercado de trabalho que traz aí um pouco mais de apreensão, porque dita, né, como que está esse ritmo de retomada do mercado de trabalho. Mercado de trabalho mais aquecido significa que tem mais renda disponível é sinal de mais inflação, e na quinta-feira a gente tem um dado que é semanal, o de pedido de auxílio-desemprego, então o mercado fica bem atento a esse número. E qual é a sua expectativa? Olha, para esse número a gente não faz projeção para pedido de auxílio-desemprego, né? O que a gente vê é que quando tem mais pedidos de auxílio-desemprego, isso significa que o mercado de trabalho não está tão aquecido assim. Aí o mercado fica um pouco desanimado com a performance da retomada da atividade econômica nos Estados Unidos. Mas como eu comentei com você, eu acho que a questão nessa semana que a gente vai entrar não é nem tanto os indicadores, mas como essa nova variante, né, vai se mostrar lá, principalmente na Europa, onde a gente já está vendo que a situação está esquentando, e como que isso pode, de repente, prejudicar o que o mercado já projetou, né, para a retomada da economia global. Então, a gente tem uma projeção de um crescimento nos Estados Unidos de 7%. A gente tem aí uma expectativa de que a zona do euro vai crescer ao redor de 4,8%. E dependendo de como for o desdobramento dessa, né, a evolução dessa nova variante, a gente já teve autoridades nos Estados Unidos se manifestando, né, ao final dessa semana,
de como que, por exemplo, os Estados Unidos iria reagir, né? Até o momento eles falaram que não tem nenhum apontamento, mas eles vão acompanhar de uma maneira bem próxima a evolução disso lá na Ásia e também na Europa. A gente sabe que nos Estados Unidos o processo de reabertura já está super acelerado, né? Eles têm um percentual elevado da população já vacinada, eles estão voltando praticamente à normalidade, não utilizam mais máscara. Então, eu acho que esse é um termômetro muito importante, porque algum desdobramento negativo, novamente, em relação à pandemia, poderia trazer um mal-estar, sim, para o mercado. Legal. E aqui da parte política, os destaques que eu trago para vocês para essa semana, que vai começar, é a questão da lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias, que está prevista para ser votada nessa semana. Se não for votada, que é inclusive nessa comissão que acontece as reuniões, a gente não vai ter o recesso aqui em Brasília, o recesso no Congresso Nacional. E o que isso pode ter como reflexo? Não tendo recesso, a possibilidade de extensão ali dos debates na CPI, a gente vai ver então uma extensão ali desses temas que a gente tem visto aí de acusação e contra-acusação, essas questões de até ontem, até essa semana que passou, teve até prisão na CPI. Então, assim, a LDO não sendo votada, vai abrir espaço aí para também que a CPI ganhe espaço na mídia, na forma geral, nas manchetes, de uma forma geral, e aquilo que a gente falou, né, Camila, no começo, às vezes não tendo notícia, acaba que Brasília vira notícia, e em especial a questão da CPI. Então, de olho nessa semana, se vai ser votado ou não a LDO, eu acredito que não vai ser, porque esse é um tema também, quando se trata de orçamento, é um tema bastante árido, é um tema que levanta bastante debates, e então a tendência é que isso se arraste aí pelas 2 semanas. Os outros destaques que eu trago para a gente ficar de olho é para ver se de fato vai se confirmar essa data aí de previsão de votação, tanto da reforma tributária, e aí a gente está falando das 2 propostas, da CBS e do imposto de renda, quanto dessa questão da privatização dos Correios. O Arthur Lira está apostando muito que possa avançar nessa semana que começa. Eu tenho muitas dúvidas se de fato esse calendário vai se concluir, mas com certeza, em havendo espaço, em avançando isso de alguma forma, vai trazer volatilidade para o mercado financeiro, e nesse aspecto uma volatilidade positiva, porque vai sinalizar que as reformas estão andando, vai sinalizar que a privatização dos Correios está andando. Lógico que na questão do imposto de renda, no projeto da reforma tributária do imposto de renda, tem que ver quais são os números que vêm disso. E paralelo a essas questões, essa última semana, o secretário do Tesouro disse que nos próximos dias deve encaminhar uma nova proposta que trata aí da questão de corte de subsídios. Esse corte nos subsídios estaria linkado diretamente com a questão do imposto de renda da pessoa jurídica, porque o governo está argumentando que, cortando subsídios, eles podem ampliar a margem aí para o imposto de renda da pessoa jurídica, ou seja, pedir que seja pago uma taxa menor sobre o imposto de renda da pessoa jurídica, mas precisa dessa contrapartida do subsídios, do corte de subsídios. Eu acredito que quando essa proposta chegar aqui no Congresso, se de fato ela for encaminhada nesta semana que entra, vai ter muito barulho, porque corte de subsídios vai pegar vários setores, e vários setores são bastante organizados aqui dentro do Congresso, e entre eles o próprio setor da agricultura, que é um setor muito bem organizado. Eu imagino que não seja fácil esse tipo de discussão. Quando envolve subsídio, é complicado. Bom, retomando para a agenda de indicadores, tem mais alguns dados que é importante acompanhar ao longo da semana, principalmente olhando para a China. Tem dado de balança comercial que vai ser divulgado na madrugada de segunda-feira. Dado de balança comercial é super importante para o investidor no mercado doméstico, porque a gente sabe que tem grande peso as empresas exportadoras de commodity, então o dado de balança comercial na China costuma mexer no mercado financeiro, e a gente também tem a divulgação do PIB, o Produto Interno Bruto da China, super relevante, que vai ser divulgado na quarta-feira, com uma expectativa de um crescimento anual de 18%. Se o dado não vier conforme o mercado está projetando, também pode trazer alguma oscilação para os ativos.
E nos Estados Unidos, tem que reforçar também que tem um dado de inflação, além do dado do mercado de trabalho, que é super importante por lá, tem o dado de inflação ao consumidor, que todo mundo está de olho com essa discussão de elevação de juros pelo Fed. O CPI, que é a inflação ao consumidor, a expectativa é 5% e vai ser divulgado na terça-feira, Eric. Bem, pessoal, esses foram os destaques da última semana que passou e também os destaques da semana que vai entrar, tanto na política quanto na economia. A gente teve nessa última meia hora com a Camila. Camila, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela a sua análise e também a sua projeção aí para os próximos dias. E fica aqui aberto para você fazer as considerações finais. Obrigada a você, Eric, pela oportunidade. Vamos apertar aí os cintos, que a gente tem um cenário que promete um pouquinho mais de volatilidade nos próximos dias. Obrigada pela oportunidade. E é isso aí. E Camila, para quem quer te acompanhar nas redes sociais, como é que deve fazer para te acompanhar? Quais são as redes sociais que você está interagindo hoje? Hoje a gente produz conteúdos lá no Instagram da Veda, @Veda Investimentos, conteúdo para pessoa física. A gente facilita essa análise do cenário econômico e como que isso pode afetar o ambiente de investimentos. É isso aí, gente. Quem quiser acompanhar também um pouquinho mais da política sobre a ótica do mercado financeiro, convido para vocês visitarem lá o meu perfil Política em Puzzle do Telegram. Fico por aqui, desejando a todos uma boa semana. Boa semana a todos.